Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os teus caminhos. Quero trazer uma palavra hoje que vai abençoar a sua casa, que vai abençoar a sua família. Você vai aprender hoje a identificar problemas espirituais. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Você já viu um morador de rua? Você já observou a situação de um morador de rua? Muitas das vezes você olha aquele morador de rua ali embaixo de uma ponte, ali numa praça, e muita gente pensa que aquela pessoa que está ali, ela não tem família, que aquela pessoa que está ali, ela é sozinha no mundo, abandonada, por isso que caiu nas drogas, por isso que está ali. E eu digo para você que 90% dos casos não é verdade, é totalmente o contrário. São pessoas que têm família, são pessoas que têm estudos, são pessoas formadas, são pessoas que foram muito bem sucedidas na vida, são pessoas que conhecem muito bem a palavra. E por que está naquela situação? Fica comigo que Deus ele vai falar conosco, ele vai abrir os teus olhos espirituais e depois dessa palavra você vai conseguir ajudar muita gente. Vamos para a palavra, Marcos capítulo 5, mas eu não posso deixar de te pedir, se inscreve neste canal, deixa o seu joia, para que todas as vezes que Deus tocar no meu coração para trazer uma palavra, que você receba essa palavra e que ela venha edificar a sua vida e te abençoar e abençoar a sua família. Marcos capítulo 5 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas das vezes preso com correntes, cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, desferindo com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Presta atenção. Eu leio essa palavra e corta o meu coração, porque eu vejo aqui um homem que tem família. Eu imagino que esse moço que estava nessa situação, eu imagino que esse moço que andava por entre os túmulos, que vivia por entre os túmulos, que dormia, irmãos, não é normal do ser humano viver no cemitério. Não é normal do ser humano viver gritando dentro de cemitérios, em túmulos. Não é normal do ser humano viver se cortando, se ferindo. Não é normal. Isso não é uma situação normal. Mas era a situação desse homem. Era assim que ele vivia. Ele vivia preso, prendiam ele, amarravam e ele conseguia se soltar. Prendia ele com correntes. Pessoal, presta atenção. Eu leio a palavra de Deus e eu consigo me colocar em situações e no lugar de pessoas. E a gente fazendo assim, a gente consegue entender a palavra. Por exemplo, o ser humano foi feito para viver preso por corrente? O ser humano foi feito para viver amarrado? Mas era a situação que muitas vezes tinha que fazer com esse homem. Porque ele perturbava a cidade, as pessoas não tinham paz com ele. Mas qual que era o problema desse moço? Qual que era a situação desse rapaz? Era um mal na vida dele, pessoal. Era um espírito maligno, ou seja, legião, espíritos malignos atormentando a mente daquele homem. Mas aquele homem tinha família. Aquele homem tinha família, aquele homem tinha mãe. Eu imagino que tinha pai, que tinha irmãos. Agora, eu me coloquei no lugar dele. Imaginei um pouco a situação, vivia amarrado, quebrava as correntes, quebrava as cadeias, corria para o cemitério, vivia correndo. No livro de Marcos, de Lucas, por exemplo, você vai ver que ele andava muitas das vezes pelado,
Ou seja, não é uma situação normal do ser humano. Então eu me coloquei no lugar desse moço, mas agora eu volto e me coloco no lugar da família. É muito triste você ter dentro da sua casa, na sua família, uma pessoa que sofre dessa forma, porque isso é um sofrimento muito grande. Você vê que tem pessoas que ela sofre de tal forma e ela não consegue enxergar isso. Por exemplo, tem pessoas que ela sai de casa na sexta-feira, ela fala, eu vou ali e já volto. Ela não consegue voltar. Ela volta segunda-feira, domingo, segunda-feira e olhe lá. Ela gasta tudo que tem, ela se acaba em drogas, em álcool, pessoas que perdem a sua família, pessoas que perdem o seu emprego. Tem pessoas que ela não se firma em trabalho nenhum. Tem pessoas que ela entra no emprego hoje, não dá 3 meses, ela não passa nem na experiência. Tem pessoas que o desejo dela é sair das drogas, o desejo dela é sair do álcool. Sabe por que ela não saiu? Porque ela não tem força, ela não consegue. E eu imagino a situação deste homem e da família. Porque só quem tem um ente querido numa situação dessa sabe a dor que é. Por exemplo, eu atendi uma vez uma moça que ela dizia para mim, pastora, a minha mãe vai na praça buscar o meu irmão, traz ele para casa, ele toma banho, minha mãe dá a roupa limpinha para ele, a minha mãe coloca comida no prato, ele limpinho, penteado o cabelo, come, bebe água, bebe suco, bebe o café, e começa a conversar com a minha mãe. A minha mãe vira as costas, ele já sumiu. E quando a minha mãe vai perceber, ele já está lá de novo, na rua. Ali ele dorme na rua. A minha mãe implora para ele voltar para casa. E ele não quer. É uma situação fácil para uma mãe? É uma situação fácil para um pai? Uma mãe, um pai, uma esposa que vê um filho alcoolizado 24 horas, drogado o tempo inteiro, só que e fazendo coisas que não é normal para um ser humano, fazendo coisas que eles não conseguem enxergar, mas quem está de fora, e principalmente quem tem visão espiritual, consegue enxergar que aquilo não é normal. Por exemplo, tem pessoas que estão na rua. Eu já atendi também um caso, me lembro perfeitamente, uma senhora que eu atendi na igreja, e essa senhora, ela disse, pastor, eu tinha minha família perfeita, meu esposo, um homem trabalhador, um homem muito bom, um homem muito esforçado. Pastora, de uma hora para outra, meu esposo virou a cabeça, largou tudo, foi para a rua. E eu orei pela vida daquela mulher, e ali Deus nos mostrou que havia sido feito um trabalho para destruir a vida daquele homem. E através das nossas orações, das nossas campanhas, ela teve seu casamento restituído. Ele voltou para casa, voltou para a família, totalmente com a cabeça transformada, porque a cabeça dele tinha sido virada por uma obra maligna. E ele voltou para casa. Então, eu quero trazer a você que está me assistindo agora, e que enquanto eu falo essas palavras que Deus colocou no meu coração, porque eu não ia trazer essa palavra, Deus tocou para me trazer. Talvez você está se lembrando, poxa, o meu filho é assim, pastor, o meu filho vive drogado, meu filho vive alcoolizado. Talvez a avó, poxa, o meu neto não para em serviço, meu neto só vive na rua. Talvez você que está me assistindo agora, enquanto eu ministro essa palavra, o Espírito Santo está te lembrando pessoas e situações, atitudes que você sabe que não é normal para o ser humano. Por exemplo, aqui o Senhor deixou um exemplo, a vida desse moço, como que esse moço vivia. Esse moço vivia nos túmulos. Esse moço prendiam ele com correntes e ele conseguia se soltar. Vivia no cemitério, dormia no cemitério. Olha o que nós estamos vendo. E a Bíblia diz que ele se cortava com pedras. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que
Ele grita: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E lhe pediu com insistência que não mandasse para fora do país. Então Jesus chega expulsando o mal daquele homem. Jesus chega expulsando o mal que tinha virado a cabeça daquele homem, que tinha tirado aquele moço de casa. Jesus chega expulsando o mal que tinha tirado aquele homem de casa e levado para o cemitério. Jesus chega expulsando o mal que dava uma força àquele homem para quebrar cadeias, para quebrar correntes, para viver se cortando com pedras como se fosse algo normal. Mas Jesus chega expulsando aquele mal da vida daquele homem, tornando aquele homem agora livre. E eu já quero declarar a você, ao Senhor, à Senhora, tem coisas que é só Jesus que faz. Por exemplo, qual homem, qual a mulher que teria esse poder? Qual remédio? A gente vê que se pega uma pessoa dessa e leva em um hospital, logo vai tomar remédio na veia, vai ficar à base de remédios, mas o mal não vai sair. O mal vai continuar ali. Porque tem coisas que não é para remédio. Tem coisas que não é para ser um paliativo. Tem coisas que é Jesus entrando e colocando um ponto final. Então Jesus chega para libertar aquele homem que estava preso a forças espirituais. Jesus chega para quebrar as cadeias. Jesus chega para abrir as portas. Jesus chega para mudar a história daquele homem, para tornar aquele homem livre para a glória de Deus. Tem coisas que o Senhor, a Senhora não vai conseguir sozinho. Tem coisa que você não vai conseguir com a tua própria força. Porque não é algo normal, não é algo para remédio, não é algo para se resolver brigando, discutindo, apontando o dedo. É algo espiritual. E o espiritual só se resolve com o espiritual. Se é uma força maligna, só vai resolver com a força do Deus Todo-Poderoso. Se é uma força maligna, somente a força de Deus para jogar ao chão esse mal. Então Jesus liberta aquele homem. E quando Jesus liberta aquele homem, a coisa mais linda que eu vejo é que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte tudo o que o Senhor fez por você e como ele teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Glória a Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Que culpa tinha esse homem de estar vivendo dessa forma? Porque no momento que os espíritos imundos abandonam aquele homem com a ordem que Jesus deu, ele já queria seguir Jesus. O que eu quero dizer para o Senhor e para a Senhora é que vale a pena perseverar para que haja uma libertação. Porque você vai ouvir muita gente dizer: para fulano não tem jeito. Você vai ouvir muita gente dizer: fulano não sai mais da cachaça, fulano não abandona as drogas, fulano vai morrer nessa situação que ele está. Eu digo em nome do Senhor Jesus, essas palavras elas caem por terra. Porque se Jesus entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, a situação ela muda. A situação desse homem mudou quando Jesus chegou até ele. Então, se você está me assistindo agora e tem alguém nessa situação, chame Jesus Cristo para entrar nessa peleja.
Chame Jesus Cristo para ter um encontro com esse homem, porque o que Jesus fez foi encontrar-se com esse homem. Jesus foi ao encontro desse homem. Se você convive com pessoas que vivem drogadas, bêbadas, na prostituição, nas imundícies do mundo, pessoas fazendo coisas que vocês veem que não é normal, pessoas fazendo coisas... Tem gente que se corta, tem adolescentes que se cortam, tem adolescentes que entram pro quarto e não quer sair, tem adolescentes que não quer tomar banho, não quer viver uma vida social. São coisas que não é normal. Você precisa orar por esse adolescente, você precisa orar por esse jovem, você precisa orar por aqueles que estão nas drogas, você precisa orar por aquele que está no álcool, você precisa orar por aquele que precisa de uma mudança de vida. E se você diz, pastora, mas eu estou orando, eu digo, continue, porque Jesus vai ter um encontro com essa pessoa. Continua, porque o desejo do Senhor Jesus é chegar até essa pessoa. E se você não desistir, essa pessoa será livre pelo poder de Deus. Essa pessoa será livre. E você vê a mudança de mente. Porque um homem possuído pelo mal, qual que era o pensamento dele? Túmulo, cemitério, viver se cortando, nu pelas ruas, gritando. Mas quando Jesus arranca os espíritos imundos da vida dele, qual que é o pensamento dele? Eu quero estar com Jesus. Eu quero ir com ele. Ele que me deu a paz, ele que me restaurou, ele que me devolveu o meu estado natural. Eu quero ir com ele. Mas Jesus... lembra que ele tem uma família. E Jesus diz assim, não, volta para a tua família. E sabe o que eu imagino? Esse homem chegando em casa, batendo na porta. E vamos dizer que a sua mãezinha abre a porta. Imagina o tamanho susto, porque está acostumado a conviver com uma pessoa que todo mundo diz, fulano é um monstro. Mas agora ele recebe o seu filho, ela recebe o seu filho restaurado. Se esse homem tinha uma esposa, eu imagino que agora essa esposa recebe o seu marido restaurado. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Que essa seja a sua oração, Senhor. O meu filho precisa ter um encontro com o Senhor. Jesus, o meu marido precisa ter um encontro com o Senhor. Minha esposa precisa ter um encontro com o Senhor. O meu sobrinho, os meus netos, um amigo, uma amiga, não importa. Eu creio que enquanto eu estou pregando para você, o Espírito Santo está ministrando a teu coração. O Espírito Santo está te lembrando de pessoas que precisam de oração e que precisam um dia voltar e voltar no seu estado natural e voltar como homem, como uma mulher que teve um encontro com o Senhor. Eu quero que você declare aí agora, ou melhor, deixa aí no comentário, o meu filho vai ter um encontro com o Senhor. Deixa aí no comentário, o meu esposo vai ter um encontro com o Senhor. Se essa é a tua fé, se esse é o desejo do teu coração, coloca aí nos comentários, coloca o nome da pessoa, fulano vai ter um encontro com o Senhor, porque vai. Se é o desejo do teu coração, se é o que você quer, Jesus já está indo ao encontro dele, ao encontro dela. Eu não estou pregando isso aqui para você porque eu quero, não. Eu estou pregando isso aqui para você porque Deus tocou no meu coração para te falar que tem pessoas que estão agindo de uma forma, mas que não está no estado natural. Jesus vai mudar a mente dessa pessoa. Essa pessoa vai ter a mente mudada. Essa pessoa ela vai te procurar. Os teus filhos, mãe, vai voltar a te tratar como um filho deve tratar uma mãe. Tem pessoas que vai voltar a te tratar como você deve ser tratado, porque esse mal já caiu por terra. Então, é maravilhoso quando ele diz, eu quero seguir o Senhor diz para ele, não, volta para sua família. Fala para sua família como Jesus teve misericórdia de você. Glória a Deus, glória a Deus. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, a misericórdia de Deus está alcançando a tua casa. A misericórdia do Senhor Jesus está alcançando os teus neste momento. Toma posse. Vai ter libertação. Vai ter pessoas voltando, te procurando, perfeito, estado perfeito. E muita gente vai se perguntar o que aconteceu.
Ele mesmo, ela mesma vai proclamar a palavra, vai pregar o evangelho e vai dizer que quem fez aquilo, quem transformou, quem mudou não foi o homem, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o remédio. Jesus Cristo é o único que pode libertar, que pode transformar e que pode fazer o homem voltar e voltar de uma forma totalmente diferente. E eu profetizo, eu termino essa palavra profetizando. Toma posse. Não vai terminar desse jeito. Tem uma transformação, tem uma libertação, tem uma mudança de vida. Você ainda vai se alegrar muito com o que Jesus vai fazer na vida dessa pessoa. Deixa aí no comentário. Vai ter um encontro com Jesus. Ah, vai. E tudo vai ser diferente. Vai ter paz na sua casa. Vai ter alegria na tua casa. A paz do Senhor vai reinar no teu casamento. A bênção do Senhor vai reinar dentro do teu lar. Agora, se essa palavra te abençoou, se essa palavra abriu os teus olhos, se essa palavra te trouxe esperança, se inscreve neste canal. Porque assim como Deus falou com você neste momento, Ele vai continuar falando. A obra vai ser grande na sua vida e na sua casa. Se inscreve nesse canal. Não deixa de curtir. Aperta aí, é tão simples, só apertar. Você já curtiu. E que Deus te abençoe poderosamente. Agora faz uma coisa. Se o Espírito Santo te lembrar de mães que vivem nessa situação, se o Espírito Santo te lembrar de pessoas que vivem entristecidas, angustiadas, pedindo até mesmo a morte, porque não está aguentando conviver com alguém dessa forma, manda essa mensagem para ele ou para ela. E manda ela colocar no comentário o nome dessa pessoa declarando que Jesus vai ter um encontro com ele. Porque eu vou ler os comentários todos e vou estar orando pela libertação dessas pessoas. Que Deus te abençoe, fique na fé e um abraço.